está entre uma das mais lidas, a morte do líder histórico da extrema-direita na França, Jean-Marie Le Pen, que é pai, inclusive, da Le Pen, conhecida hoje, né, lá na França. Ele morreu nessa madrugada, se não me engano foi nessa madrugada. Jean-Marie Le Pen, fundador do partido de extrema-direita francês, morreu aos 96 anos de idade. A própria família do político informou à imprensa. Le Pen estava internado em uma casa de repousos há algumas semanas. Ele sofria com uma saúde debilitada já e morreu no horário de Brasília, 8 horas da manhã de hoje, meio-dia, horário da França, e morreu cercado pelos familiares. Nos últimos anos, ele foi hospitalizado várias vezes. Em fevereiro de 2022, foi internado após sofrer um acidente cardiovascular leve. Já em maio de 2023, teve um infarto, também leve. Ele fazia bem menos aparições públicas, Jean-Marie. A mídia francesa observou que ele também não expressava arrependimento pelos comentários políticos já feitos e polêmicos no passado. O presidente do RN, Jordan Bardella, lamentou a perda de Jean-Marie Le Pen pelas redes sociais, disse sempre serviu a França, defendeu sua identidade e soberania. Le Pen, ele teve um histórico, né, como um político na França de extrema direita. Ele foi formado em Direito e ele foi o mais jovem legislador na França ao ser eleito com apenas 27 anos. Estamos falando aqui da morte de Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema-direita na França. Foi candidato à presidência por 5 vezes. Em 2002 chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Jacques Chirac. Em 1972, ele assumiu a direção de um novo partido que reunia neofascistas, a Frente Nacional, e sempre teve ali muitas declarações bem polêmicas, declarações racistas, antissemitas, xenófobas, que marcaram a atuação dele na política francesa. Considerado de ultradireita, ele frequentemente fazia ataques verbais contra negros, judeus, estrangeiros, principalmente contra os árabes. Então ele tinha uma crítica também muito forte na França. O que dizer a respeito dele, Sakamoto? Bem, enfim, eu estava tentando evitar, mas não vai dar. O mundo vai ser um lugar melhor sem Jean-Marie Le Pen. Ponto. Né? Eu sou extremamente, na verdade, crítico àquela tendência de que quando a pessoa morre, beatifica. Não, era uma pessoa ótima. Não, vejamos os bons lados dele. Primeiro, é claro, a gente transmite toda a solidariedade à família e amigos, né? Por quê? Porque tem afeição, tem afeto, tem relações pessoais. Então, toda a solidariedade à família e amigos é um momento de dor e o passamento de qualquer ser humano torna, é claro, a humanidade menor, como já diria, por quem os sinos dobram, né? Não pergunte se nos dobram por ti, né? Qualquer perda humana, é claro que tem que ser lamentada. Dito isso, com relação ao lamento da perda humana, familiar, afetiva, de amigo, pessoas como Jean-Marie Le Pen tornam a vida na face da Terra mais difícil, tornam a vida na face da Terra mais sofrida, tornam a vida na face da Terra para aqueles que tiveram, que não nasceram, né, dentro do modelo dominante e hegemônico, né, um inferno. Né? Então, o que acontece? Não dá para dizer que o Jean-Marie Le Pen, inclusive, a ação dele ajudou a plantar, né, as mudanças pelas quais o próprio continente europeu está vivendo hoje. Não é que uma única pessoa foi responsável por isso, né? E é claro que entre ele e a filha dele, que também é da extrema-direita, né, a Marine Le Pen, é claro que tem um monte de desavenças, de problemas, de questões, né, tudo etc. Mas é claro que ele ajudou a plantar as bases e manter vivo uma extrema-direita que é tributária de todos os horrores pelas quais a Europa
ela viveu durante muitas décadas de conflitos, né? É uma pessoa que, como eu falei, ela, num país multiétnico como a França, né, é uma pessoa que ajudou com que o grupo dominante mantivesse um discurso de violência, um discurso de opressão sobre os grupos menores, né? Às vezes nem tão menores assim, mas que eram menores em direito. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar este momento do passamento de Jean-Marie Le Pen para analisar e refletir qual o caminho que a gente tem adotado, que outros políticos iguais a ele têm causado dor e sofrimento na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, né? Que tipo de políticos, que tipo de políticas nós queremos? Nós queremos um mundo mais igual a visão de Jean-Marie Le Pen, ou a gente quer um mundo em que você tenha democracia, que você tenha solidariedade, que você tenha fraternidade, que você tenha sororidade, que você tenha respeito, que você não tenha racismo, que você não tenha xenofobia, em que as pessoas possam se encarar como iguais. A gente sabe os desafios, é claro que ninguém está querendo aqui todo mundo sentar em roda, segurar uma flor e gritar Cambauê, pura e simplesmente, né, através da fogueira. Ninguém está falando isso, estamos falando, é claro que é muito difícil, é claro que levas migratórias são complicadas, da mesma forma que é complicada as guerras que a França ajudou a fomentar na África ou no Oriente Médio. É tudo muito complicado, mas as soluções que ele adotava, que ele preconizava, continuam vivas, esse é o problema, né? Jean-Marie Le Pen morre, as ideias dele seguem vivas, e que as ideias dele continuem sendo combatidas tal qual ele era combatido por muita gente. Eu tenho Aliás, fé na sociedade agora que quando a gente... ela não vai, que ela não vai fazer bobagem. Diga. Agora, não, essa questão, até passando para o Tales, você falando das ideias dele, né? As ideias e o que ele defendia, que isso permanece vivo e ainda repercute, né? E não só na França, mas em boa parte do mundo, que é justamente o avanço da extrema-direita no mundo, né? E a gente estava falando agora há pouco do que acontece aqui mesmo no nosso país, uma coisa tem a ver até com a outra, né? A filha dele, que inclusive disputou a presidência recentemente, o Tales, ela segue essas ideias do pai? Qual é o diferencial que se faz entre eles? O diferencial é que vai piorando. Ela é ainda pior que o pai. E o, e o pai deixou uma herança para a Europa, para a Europa e para o mundo, de crescimento dessas figuras de extrema-direita. Na Itália tem a Giorgia Meloni, né, que desceu lá e que está lá. Tá cheio. Trump nos Estados Unidos, né? Figuras desse Bolsonaro, o Milley, quer dizer, o mundo se tornou essa herança que o Le Pen deixou, incluindo a filha dele, uma herança de um mundo com mais gente com a ideologia do ódio. Isso é que é triste da passagem desse sujeito pela humanidade. Ele deixou uma herança de divisionismo, de ódio, de racismo, e de gente que está aí ganhando eleições, vencendo eleições. A gente chegou a um ponto tal que o Macron, que antes era visto como um sujeito de direita radical, hoje é visto como um moderado diante da Marine Le Pen, é visto como um moderado diante da Giorgia Meloni. É a situação em que o mundo está. Piorou muito o mundo. Piorou muito, infelizmente piorou. Não sei se o passamento do Jean-Marie Le Pen fará com que o mundo melhore. Se continuar nesse ritmo, é sinal de que não. Pelo menos de Trump, a gente vai ter aí pela frente 4 anos problemáticos, se ele não for retirado do poder, mas não creio que o será. Então, vamos ter 4 anos aí em que a maior democracia do mundo, que agora está mostrando que não será submetida a um autocrata, com riscos sérios. Ele já está falando até, insinuando que a Guatemala podia ser invadida, que o Canadá, você vê que o primeiro-ministro do Canadá, um sujeito razoável, tá saindo, né? Perdendo espaço, estava batendo com o Trump e está saindo. Então, o mundo piorou e essa, infelizmente, é a herança que o Le Pen
nos deixou, junto com a filha dele, que está aí para ajudar a tentar piorar o mundo um pouquinho mais. Bom,